Resolvi fazer esse vídeo hoje porque quando eu acordei, a primeira notícia que eu me deparei foi sobre o programa do Pedro Bial ontem. E eu não sei se vocês já viram, que foi um programa sobre o João de Deus, que é aquele guia que faz cirurgias espirituais e que está aqui perto de Brasília, em Abadiânia. Inclusive a Oprah já veio se consultar com ele. E aí a notícia é que ele abusou de várias mulheres, e aí 10 mulheres, entre elas duas americanas, concederam uma entrevista para o Pedro Bial, relatando os abusos de forma sistemática. Os abusos tinham todos o mesmo perfil, pelo que eu pude notar. E aí, vendo as notícias, fui ler os comentários, porque eu adoro ler os comentários. E aí eu percebi o que a gente sempre percebe, como é a cultura, né? De sempre culpabilizar a vítima. Várias pessoas falando, ah, mas a mulher foi abusada e voltou lá no dia seguinte? Como assim? Eu não faria isso. Se isso acontecesse comigo, eu não estaria lá. Então é para se desconfiar. E as pessoas fazem esse tipo de julgamento. E esse tipo de julgamento é por pura ignorância, é por pura falta de conhecimento. Ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. Por quê? Porque as pessoas não sabem como o cérebro funciona. E aí eu vou te dizer como é que ele funciona, para que se você já fez esse tipo de comentário ou se você pensa dessa forma, para que você a partir de agora pense de forma diferente e entenda porque uma vítima de abuso sexual, de assédio, às vezes vai continuar voltando no mesmo lugar, na maioria das vezes, vai continuar voltando, vai continuar sofrendo abuso. Nós temos três tipos de cérebro dentro do nosso cérebro, mas um dos nossos cérebros que é responsável pela nossa sobrevivência é o cérebro primitivo. É o tronco cerebral, que fica aqui na base, entre o pescoço e o cérebro, e o mesencéfalo. Esses dois são considerados o cérebro primitivo. Por quê? Em toda situação de medo, em toda situação de insegurança, o nosso córtex pré-frontal para de funcionar, que ele que é responsável pelas atitudes racionais, pelo pensamento racional, pelo controle emocional, ele simplesmente desliga. E o que começa a funcionar é o nosso cérebro primitivo, porque ele permite que a gente sobreviva. Esse cérebro primitivo, ele só tem três reações básicas. O nosso cérebro primitivo, ele só vai permitir que a gente lute, que a gente fuja ou que a gente fique paralisado. São as três reações para qualquer pessoa sobreviver. Era assim que os homens da caverna faziam, era assim que os homens da caverna sobreviviam. É assim que a gente sobrevive numa situação de assalto. Quando alguém vai te assaltar, você vai ter uma dessas três reações. Você não tem como escolher que reação você vai ter. O seu corpo vai decidir isso por você. O seu cérebro primitivo vai decidir isso por você. Ou você vai paralisar, ou você vai lutar, ou você vai fugir. Uma pessoa que está num templo religioso com todas as suas barreiras abaixadas ali, ela tá tranquila, ela tá se sentindo em segurança, ela tá achando que aquela pessoa que está ali na frente dela tem a cura para os problemas dela, ela tá numa situação muito calma e de muita paz e de muita tranquilidade. Quando acontece uma situação dessa, quando acontece um abuso, em quase que 90% dos casos, a pessoa vai paralisar. Ela não estava esperando por aquilo. Então, o cérebro dela tá todo calmo, tranquilo. Acontece uma situação que é totalmente diferente de tudo aquilo. O cérebro primitivo, ele vai agir naquele momento e ele vai paralisar. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Algumas pessoas vão fugir. Algumas pessoas vão lutar. E aí essa pessoa vai paralisar e o abuso, ele vai acontecer. Por que essa pessoa volta no dia seguinte? Porque é o que acontece quando você sofre um trauma, quando você sofre um abuso. O primeiro sintoma é de negação. Não, isso não aconteceu comigo. Ou no caso de um líder religioso, eu posso ter entendido errado. Talvez não foi aquilo que ele quis dizer. E ainda mais numa situação como a do João de Deus, que ele faz cirurgias espirituais, os métodos deles são totalmente diferentes dos métodos utilizados por um médico, por exemplo, que você está cansado de saber como funciona. Então a pessoa, ela não, o cérebro dela não processou ali, o cérebro racional, ele nem estava funcionando. O que estava funcionando era o primitivo. Então o racional, ele ainda vai ali tentar entender o que aconteceu, por que aquilo aconteceu. E a pessoa, ela vai retornar no dia seguinte. E esse abuso, ele vai acontecer. E o abusador, ele tem meios de te controlar. Ele vai te controlar psicologicamente.
Ele sabe as palavras certas para te dizer, para te aprisionar no medo, para te aprisionar na vergonha, para te aprisionar de todas as formas possíveis. Então, não julgue uma mulher que diz que sofreu um abuso. Não diga que você agiria de uma forma diferente. Você não viveu aquilo, você não estava naquela situação, você não pode se colocar no lugar daquela pessoa para dizer que você agiria de tal ou de outra forma. Quando algo que te causar muito medo, algo que te causar muito estresse acontecer na sua vida, você vai ter uma reação automática e ela pode ser completamente diferente de tudo que você já imaginou.